Miguel. Tá bom. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos dão a honra da presença no dia de hoje, senhores que nos acompanham pelas redes sociais. Nós propusemos um projeto 155. O som está aparecendo? Por favor, o som, aumenta um pouco, por favor. E agora? Melhor? Ah, não, tá bem. Bem, vamos retomar. Nós propusemos o projeto de lei 155, que tem por finalidade, basicamente, que as escolas informem as famílias, aos pais, acerca de se vai ser desenvolvida na escola algum tema a respeito de teoria de gênero e seus assuntos correlatos. Eu vou confessar para os senhores que eu fiquei um pouco surpreso pela repercussão que deu e pela até uma certa resistência que aconteceu em relação ao tema. Num primeiro momento, o projeto de lei previa, inclusive, algumas sanções para caso os pais não fossem informados, e aí a Procuradoria da Câmara deu um parecer pela inconstitucionalidade nesses temas, e nós fizemos um substitutivo, e depois mais 2 emendas supressivas, e retiramos essa parte do parecer que tratava desse ponto, essa parte do projeto. E o projeto ficou basicamente a obrigação das escolas informarem aos pais. Por que fizemos esse projeto? Por favor, Miquel, coloca o vídeo 1. Nós propusemos o projeto a partir de casos concretos que acontecem nas escolas e que, por vezes, nos chocam. Um caso aqui em Passo Fundo foi que... Por favor, pode passar. Vamos ver o que está escrito aqui dentro do livro. Veja o conteúdo, o vocabulário. Só peço, se alguém trouxe crianças aqui, nesse momento seria adequado retirá-los do plenário ou evitar que eles escutem... Porque realmente esse material vereador, só um não minutinho. É adequado. Vereador, só um minutinho. Pessoal, eu gostaria de esclarecer tanto o público que está a favor do projeto quanto está contra, que as manifestações pelo regimento são vedadas. Então eu gostaria de dizer o seguinte: nós queremos seguir com o plenário, seguir com a fala do vereador, e as manifestações contra a favor, se tomarem um excesso que eu tenha que suspender a sessão, será suspendida. Tá bom? Então, vamos respeitar, vamos ouvir. Quem está na tribuna tem direito à fala, e quem não concordar, infelizmente, vai ter que aceitar a opinião, tanto contrária quanto a favor. Então, eu peço que se respeite o regimento. Vereador, o senhor tem garantido o seu direito de fala. Obrigado. No enredo do texto, deparamos com esse vocabulário na página 29. Aqui. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E, então, como ele é ter pegada mesmo, como dizem dos negros, então, o pau dele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Ok. Continuando na página 31, transformando em erotismo. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa a tua branquinha, chupa o teu negro. Adoro a tua pele branquinha, adoro a tua pele, meu negro. Adoro tua boceta,
branca, adoro teu pau preto. E de repente vocês gozavam. Tá bom, Miquel, tá bom. Eu acho que isso jamais é suficiente para vocês entenderem o problema. Esse é um livro didático indicado pelo MEC para crianças e adolescentes. É justamente contra esse tipo de matéria dada em sala de aula que nós queremos nos manifestar. E nós queremos simplesmente ser avisados, informados sobre isso que está acontecendo. Uma outra situação, um menino de 6 anos, numa festa fantasia, queria se vestir de super-herói. E o professor o obrigou a se vestir de princesa, dizendo que ele podia ser qualquer coisa. A repercussão foi tão grande que o próprio professor foi demitido. Isso aqui em Passo Fundo. Esta semana, no dia 8 de março, Dia da Mulher, uma professora de geografia para uma turma de 12 anos perguntou se eles achavam que no Dia da Mulher o Pablo Vittar e a Glória Groover deveriam ser homenageadas como mulheres. A turma, como um todo, disse que não. E a professora perguntou, mas por quê? E a turma disse, porque eles não são mulheres. E ela os repreendeu veementemente, dizendo que eles não podiam dizer aquilo. E isto é contra a liberdade de expressão das próprias crianças. E a imposição de uma teoria que não encontra respaldo na ciência. Contra isso, a gente quer simplesmente ser informado, para que quando as crianças cheguem em casa, nós possamos informá-los daquilo que está acontecendo. Em relação ao projeto de lei, portanto, eu vi aqui uma manifestação do CMP, também tem do CEPERGS, dizendo que é inconstitucional porque ataca a liberdade de cátedra, porque trabalha contra a educação, porque faz uma patrulha ideológica. Não, não é verdade. Não é verdade. Pode dar a matéria. Não há nenhuma restrição. Aliás, nós gostaríamos que dessem todas as matérias relativas a esse tema e não só uma pequena parte. Pode dar a matéria. Mas avise os pais. Avise os pais porque nós queremos orientar os nossos filhos. E digo por uma coisa muito simples. Quando os nossos filhos têm problemas graves, quem tem de resolver somos nós, pais. Não vi ninguém querer resolver o problema dos filhos lá na frente. Portanto, na hora de orientá-los, também cabe a primeira obrigação e o dever de vigilância a esses mesmos pais. Em relação ao OAB, fez uma nota técnica longa, o OAB aqui de Passo Fundo, e teceu vários comentários, tanto a nota de repúdio como o OAB, sobre o projeto original. E não olhou as emendas supressivas, não olhou o substitutivo, fez um longo arrazoado sobre esses temas, que nós já afastamos, né, na questão anterior, falando sobre constitucionalidade, direitos à igualdade. E aqui eu queria fazer um registro, né? Eu vejo que isso se tornou muito ideológico, a esquerda contrária ao projeto, a direita favorável, né? Depois eu até vou falar mais especificamente. Não há nenhum ataque, nenhuma restrição a direitos, né, aqui. Ao contrário, queremos o respeito a todas as pessoas. Né? E diz, a OAB faz várias observações aqui, e aí, num determinado momento, diz o seguinte, não se pode acatar a visão dissociada da realidade de que gênero corresponda necessariamente ao sexo. Como dissociar da realidade? Eu acho que esta informação somente existe o gênero masculino e feminino, porque seriam os únicos surgindo na natureza. Esta discussão teórica é a discussão base da ideologia de gênero, ou da teoria de gênero, como vocês quiserem. Portanto, não é uma discussão técnica jurídica e não caberia ao OAB assumir uma posição minoritária. Não vou nem entrar na parte jurídica, que perpassou longe de outros aspectos, mas esse aspecto aqui de OAB adotar uma posição ideológica e sair
defendendo ela e atacando um projeto de lei que está com seus legítimos representantes discutindo, é que não caberia. Bem, por favor, pode passar. Mas, afinal de contas, aí eu fiquei me perguntando, ok, OAB contra CEPERG, CMP fez um parecer, alguma coisa, manifestações nas redes sociais, até em rádio. Afinal de contas, se o projeto só quer que os pais sejam informados se vai ser tido uma atividade, por que os pais não podem saber? O que há? Eu sou pai, já tive filhos na escola, agora começou este ano a Tereza na escola, por que eu não posso saber? Volto a dizer, uma coisa aqui, vamos deixar claro, né? Os direitos humanos, os direitos de igualdade, os direitos de liberdade, os direitos políticos, são uma invenção da direita. Não há nenhuma invenção da esquerda em nenhum direito humano. Todos os países de orientação de esquerda restringem todos os direitos humanos. Todos. Todos. Então, assim, não há criação de direito. Quem criou foram os liberais ingleses e de lá para cá, quem sempre liderou esses movimentos foi quem pregou a liberdade. Portanto, nós pregamos que todas as pessoas têm que ser respeitadas, independentemente da sua opção sexual, da sua cor, do seu credo. Para quem me conhece pessoalmente, quem já teve a oportunidade de conversar comigo, sabe que eu não tenho um mínimo problema com isso. Para mim, cada pessoa cuida da sua vida como achar melhor, desde que não prejudique os outros. Então, assim, não é uma restrição esse projeto à liberdade de ninguém, de nenhuma forma, pode ser, como foi dito, tem qualquer caráter de restrição a qualquer tipo de direito. Ao contrário, o que se pede só é respeito mútuo. E fica a questão, por que os pais não podem saber? Por favor. Essa é outra questão, né? Não é que a gente é contra a discussão. Não, eu acho que tem que se propiciar todo. Eu sempre tive uma discussão muito aberta com os meus filhos a respeito de qualquer tema. Eu acho só que não pode antecipar. Eu acho que tem temas, como, por exemplo, aquele livro didático pornográfico, não pode ser apresentado para crianças. Isso é pornográfico. Isso é inadequado, isso só vai criar confusão. Por favor. Afinal de contas, a gente vê que esse tema sobre gênero e essa repercussão que está tendo, ela é gigantesca. Mas, afinal de contas, o que é a ideologia de gênero, ou, se não gostar do termo, a teoria de gênero? Como é que começou isso? Basicamente, o que se pega na teoria de gênero é o existencialismo de Sartre, de Simone de Beauvoir, e que diz o seguinte: não há nada que tenha essência em si. Não há nada que venha com a essência da natureza. Tudo é cultural. Tudo pode ser transformado. Né? E as proposições dessa teoria dizem basicamente o seguinte: que não se pode, que tem que se anular a divisão natural de homem e mulher, opor-se à natureza do indivíduo, desfazer a noção da família tradicional, incentivar a educação sexual nas escolas, mesmo contra o consentimento dos pais. Esse é um ponto importante. Permitir que até mesmo crianças sejam submetidas à cirurgia de mudança de sexo. Legitima ações e atividades sexuais que são consideradas até mesmo perversões. Impor leis que forcem os outros a aceitar as questões de gênero. Criar uma linguagem própria
e punir quem não seguir as imposições. Há um argumento também que é usado que diz que é importante ensinar nas escolas para combater abusos, estupros. Eu reconheço que esse é um problema grave, que merece ser atacado, que as escolas têm um papel importante, os professores têm de revelar essas situações, mas são assuntos diferentes. Têm que ser tratados de forma diferente. Porque se eu tratar como foi aquele tema ali, numa sala de aula, daquela forma, eu vou só normalizar o abuso. E aquela criança vítima de abuso vai achar que aquilo é normal. Isso tem que ter uma abordagem diferente. E qual é a estratégia, portanto, desse existencialismo da teoria de gênero para convencer a mudar? Ela usa a questão da mudança da linguagem. Porque se você partir lá da Judith Butler, ela diz o seguinte, que na verdade a gente exerce papéis em sociedade e esses papéis são ensinados pela cultura, que não haveria homem e mulher diferentes, que isso tudo é imposto pela cultura e que seria, portanto, tudo fruto da cultura. E se é fruto da cultura, o principal instrumento da cultura é a linguagem. E aí você mudando a linguagem, você consegue mudar a natureza das coisas, né? E houve, em alguns momentos, movimentos para que essa mudança de linguagem acontecesse em vários países, e aqui no Brasil, como essas questões. Por exemplo, no Colégio Franco-Brasileiro, houve um comunicado aos pais, colocando aluno com X. Na Escola Dom Pedro II, e outras assim, que houve esses movimentos para que acontecesse essa mudança via linguagem, que visa, basicamente, desconstituir a sexualidade e a identidade humana. A teoria básica diz o seguinte: o que faz esses papéis de homem e mulher na sociedade é a cultura. E, portanto, nós temos que, desde cedo, tirar da criança todo e qualquer ensinamento de papéis de homem e de mulher, para que as crianças façam a própria escolha num momento adequado. Ou seja, querem afastar a influência dos pais sobre a formação das crianças, para que nas escolas se crie de uma forma neutra, por assim dizer, não tendo compreensão. E onde é que se baseia a ideologia de gênero para sustentar a sua cientificidade? Houve um casal de canadenses, teve 2 filhos gêmeos, Brian e Bruce. E eles foram submeter essas crianças a uma operação de fimose, ainda jovens. Só que ao fazer a operação de fimose, o médico acabou, ao invés de usar um bisturi, usou um aparelho de cauterização e decepou o pênis do Bruce. A família ficou horrorizada e com todo aquele choque. Nesse momento, um médico neozelandês que estava radicado em Baltimore, nos Estados Unidos, esse médico disse, ele defendia na televisão justamente isso, que não havia definição natural de sexo, que havia, portanto, a possibilidade de mudar pela cultura. Os pais, impressionados com aquilo e querendo resolver a situação do filho, procuraram o médico. E o médico diz, não, isso dá para resolver, basta que vocês criem o Bruce como menina. E em determinado momento nós faremos uma cirurgia de transição de sexo. Quando os pais, naquela situação, aceitaram a situação, e foi feito, e o Bruce se transformou em Brenda, e foi criado como menina. Posteriormente a isso, então, aí esse médico, ele escreveu um livro que embaseou todas as escolas e teorias a respeito do gênero. Ou seja, ele mostrou que se criasse um dos gêmeos como menina,
ele seria menina. Depois eu volto a abordar esse tema com vocês. E isso foi acolhido e foi divulgado e as escolas passaram a adotar. Aí, por exemplo, em vários países... Pode passar. Pode passar. Em vários países, houve várias políticas de gênero. Por exemplo, na Alemanha, os pais foram presos porque os filhos não quiseram assistir aula de educação sexual segundo a ideologia de gênero. O pai ficou 45 dias preso. A mãe estava amamentando e ficaram esperando ela para prendê-la, e prenderam. Na Suécia, uma das consequências foi que, quando adotaram o banheiro unissex, passou a haver mais estupros. No Canadá, os pais podem perder a guarda se estão ensinando diferente. Veja só toda a perseguição. Comerciantes e profissionais liberais podem perder a licença se disserem qualquer coisa da teoria de gênero. A Suprema Corte do Canadá condenou um pai porque ele se recusou a chamar a filha de menino. Nos Estados Unidos, lá na Califórnia, foi aprovada uma lei que prevê multa e prisão por até 1 ano para quem deliberadamente e repetidamente usasse os pronomes que não respeitassem os gêneros neutros. Na Inglaterra, uma mãe de 38 anos foi presa na frente dos filhos por ter chamado uma mulher transgênero de homem no Twitter. Na Noruega, os pais perderam a guarda de 5 filhos porque a diretora denunciou por serem muito cristãos. Todos esses dados são dados reais. E dou as fontes para vocês. Eles demoraram 1 ano para reaver as crianças. Depois disso, mais 38 famílias denunciaram esse acontecimento. A questão toda é o seguinte: mas se vão implantar todo esse sistema, se tem todas essas nuances, por que os pais não podem saber? Vamos dizer o que diz a ciência, então. A ideologia de gênero, a teoria de gênero, ela pessoal, é científica. Vereador, pessoal, todo mundo que está aqui é adulto. Então, eu não gostaria de suspender a sessão, mas eu vou ser bem sincero. Eu vou respeitar o regimento dessa casa. E quem não souber respeitar o regimento, eu também não vou me preocupar em manter uma sessão que não é respeitada. O vereador vai ter direito à fala e logo depois todas as pessoas que forem a favor e contrário neste parlamento terão direito à sua palavra, porque nós estamos numa democracia. Contra ou a favor, as pessoas têm que aprender a respeitar, a ouvir e aceitar. Presidente, só pediria acrescentar 1 minuto no meu tempo. Será acrescido. O senhor tem o direito à fala. O que diz a ciência a respeito? Existe alguma comprovação científica, algum estudo sobre a questão de gênero? Não existe nenhum. O único Vereador Candeia, Desculpa. A informação que eu chego aqui que teve uma queda de luz, o pessoal me pediu para suspender a sessão enquanto eles resolvem essa questão aí, até pelas gravações, tá? Então vamos suspender a sessão por um tempo e já retomamos. Pessoal, viu, pessoal? O grande expediente do vereador será garantido. E a discussão do projeto... Meu rapaz, aqui, infelizmente, o senhor será representado pelos vereadores que a população elegeu. Então, eu posso lhe emprestar um regimento para o senhor ler. Tá bom? Então, tá bom? Não, meu rapaz, ele viu? Só um minutinho. Ele vai falar e certamente daqui um pouquinho vai ouvir pessoas que não concordam com a fala dele.
É assim que funciona a democracia, tá bom? O debate do projeto será feito daqui um pouquinho, quando o projeto estiver em pauta. E o vereador terá o direito do seu grande expediente, logo seja restabelecida essa questão da energia. Tá bom? A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Convocamos os senhores vereadores para darmos início à sessão plenária do dia 11 de março de 2024, segunda-feira, 15 horas. Nós estamos com alguns problemas na questão da reforma elétrica que nós estamos fazendo no parlamento, com a troca de instalação que é oriunda ainda do tempo da construção desse edifício. Então, nós estamos com um problema de queda de luz de parte. Isso tem ocorrido há dias, né? Então a sobrecarga. Isso está sendo resolvido com a obra que está acontecendo há alguns dias. E daremos reinício agora, garantindo o tempo regimental acrescido com o prejuízo que o vereador Candeia teve do tempo da sua fala. Vereador Candeia, o senhor... Vereador, não está no regimento. Tá? O senhor tem quase 10 minutos para concluir a sua fala, tá bom? Retomando aqui com os senhores, eu vinha falando a respeito da ciência. Não há nenhum estudo científico que comprove a teoria de gênero. Ao contrário, todos os estudos têm um feito por Harvard, em 53 países, que analisou o funcionamento cerebral das crianças recém-nascidas. Todos eles, sem exceção, mostram diferença entre homens e mulheres. A sociedade, o Colégio Americano de Pediatria, também fez um estudo e se posicionou absolutamente contrário à teoria de gênero. Miquel, por favor. Posteriormente, foi feito um estudo a respeito das políticas de gênero nos países nórdicos e se comprovou que todas as pesquisas que embasavam as políticas tinham dados falsos e não encontravam apoio na realidade. O que fica certo, escolas não são laboratórios e as nossas crianças não são cobaias para experimentos. E a questão, por que os pais não podem saber? O que diz a legislação a respeito disso, de teoria de gênero e direito dos pais, já que a OAB nos confrontou? Por favor. A Declaração dos Direitos Humanos diz que é direito dos pais escolher prioritariamente a educação para seus filhos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 12, aos pais cabe a primazia e a liberdade de consciência. Os pais, quando for o caso, têm direito que recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. Se é dever, tem a correlata contrapartida em direito. No Código Civil, compete aos pais o pleno exercício do poder, que diz dirigir-lhes a criação e a educação. Estatuto do Adolescente. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico. É isso que nós estamos tratando aqui. É direito dos pais ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas educacionais. Então, por quê?
que os pais não podem saber. Por quê? O que a religião diz a respeito? Vou pegar um aspecto, o último e mais recente, quando o Papa agora se manifestou dizendo que a ideologia de gênero ameaça a humanidade. Bem, se a ciência não conforta a teoria de gênero, se a lei não conforta a teoria de gênero, se a religião não conforta a teoria de gênero, por que os pais não podem saber que está sendo tratado desse tema na sala de aula? Agora vamos para a realidade da teoria e os efeitos que causaram na vida das pessoas. Lembram daquele teste, daquele experimento de John Money? Olha o que aconteceu com o Bruce, que foi transformado em Brenda. O Bruce nunca se conformou e nunca teve um comportamento feminino. Os coleguinhas dele chamavam ele de mulher das cavernas. Tinha voz masculina. Gostava de brincadeiras de meninos. Foi tanto, que aí o John Money resolveu sujeitar ele a ter contato com transexuais, fazer atos sexuais com seu irmão e aconselhou os pais a praticarem o nudismo dentro de casa. Chegou um ponto que ele disse que não queria mais se consultar com o médico. E os pais acabaram contando para ele que, na verdade, ele tinha nascido homem. E ele resolveu, então, se tornar homem, porque ele foi enganado. E ele disse naquela época que ele sofreu uma lavagem cerebral. Isso é objeto de um documentário da BBC de Londres. Ele se transformou novamente em homem, casou e refez a cirurgia que tinha sido feita nele, mas mesmo assim, com tudo isso, aos 38 anos de idade, ele se suicidou. Seu irmão tinha se suicidado e a mãe e o pai tinham graves problemas de alcoolismo. Quer dizer, o experimento que embasou toda a teoria de gênero, que foi aplicada no mundo todo, é um desastre. Por favor. Agora, a maior ONG do mundo que trabalha com saúde de transgênero, a WPATH, foi envolvida agora recentemente num escândalo, quando eles revelaram que tudo o que eles falavam para fora era mentira. Algumas coisas que saíram desse escândalo da WPATH. Violações éticas, práticas questionáveis por parte de médicos que regulam e praticam cuidados de gêneros, falta de consentimento e coerção dos pacientes, tratamento oferecido especialmente à criança não se baseia em pesquisa científica. Isso eles disseram, essas informações foi pega num fórum da WPF, os membros revelaram, é um escândalo, preocupações com medicação precoce de jovens, sem considerar risco de longo prazo. Atendimento força o hormônio em criança de 4 anos. Admitem que pessoas estão morrendo ou sofrendo de graves problemas de saúde. Não tem pesquisas que embasem suas ações. Admite que pacientes não têm condições psicológicas de decidir. Admite que paciente tem doenças mentais. Admite remoção de pênis e seios de menores de idade. Admite hormônio em criança sem consentimento. Por favor. E aí uma série de outras coisas que são simplesmente escandalosas, né? De onde surgiu, então, a questão da teoria de gênero? Pode passar. Se é escandaloso, é contra a lei, não encontra respaldo na ciência, por que os pais não podem saber? O que a ONU diz a respeito? A ONU estabelece nos seus predicados que tem que dar ensinamento de gênero nas escolas. Mas revelado por um livro de uma participante da Convenção de Pequim de 1995. Os pais não devem ser informados da educação sexual dos seus filhos. E aí vocês entendem por que os pais não podem saber. Isso é orientação da ONU.
As escolas devem distribuir contraceptivos a seus alunos sem o conhecimento e consentimento dos pais. Se um professor ou médico informar os pais que estão usando, esse professor ou médico deve ser expulso de seu trabalho. Quer dizer, isso é a orientação da ONU. E mais, essa senhora, Amparo Medina, equatoriana, era uma revolucionária do Equador. Participava de todos os movimentos revolucionários, feminista, indígena, todos. E promovia toda a pauta da esquerda. Num determinado momento, mandaram ela para a Espanha, ficou na Espanha e voltou e assumiu o fundo da ONU que trata desse tema. E numa ação que ela promoveu, uma determinada ação, ela recebeu um tiro. Quando ela recebeu esse tiro, ela teve uma visão, diz ela, e mudou de posição. E aí passou a contar tudo o que ela fazia dentro da ONU. E revelou que a política da ONU, e talvez as pessoas nem entendam, a política da ONU de apoio ao aborto, contraceptivos, pílula do dia seguinte, ideologia de gênero tem uma finalidade única. É a finalidade de controle populacional. Portanto, senhores, nós estamos aqui discutindo um assunto que basicamente é o seguinte, é o confronto de uma ideologia que não tem base científica contra o direito das famílias de terem os seus filhos protegidos. É isso que os senhores têm que pensar. Nós estamos aqui protegendo os pais e as famílias e os nossos filhos de tudo isso que está acontecendo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.